sobre inflamação no intestino, inflamação crônica, intestino. Acabei de fazer uma caixinha de perguntas e uma pergunta foi assim: o que causa inflamação no intestino? Como acontece isso? E aí eu respondi assim, ó: não tem como responder isso num story sobre inflamação no intestino, inflamação crônica, como a alimentação faz isso, como é que corrige isso. Num story, 15 segundos, não dá. Então, fazer a mini live hoje sobre isso, sobre inflamação crônica, alimentos, intestino e o que pode causar isso e como corrigir isso. É um assunto gigante. Enquanto o pessoal vai entrando, Cássia, bem-vinda, Cássia. Enquanto o pessoal vai entrando, quanto tempo não fazia mini live, né? Tá com saudade, mas por causa do curso, tá imerso no curso. Então vou botar aqui mini live, inflamação intestino, mini live, alimentação, vou botar aqui inflamação, mini live, inflamação. Se quiserem deixar perguntas nas perguntas aqui da live, alimentação, intestino, inflamação, mini live, inflamação, intestino, alimentos, rotina alimentar, etc. E correlatos. Rotina alimentar, etc. Deixa eu fixar agora. Pronto, bem-vindos todos. Olha aqui, hoje mesmo eu tive uma consulta de manhã, aquela consulta em grupo. E aí uma das familiares, a mãe da família, mostrou exames com processo inflamatório crônico que se iniciou no intestino. Uma coisa que causa inflamação crônica é uma coisa que joga contra o emagrecimento, contra a longevidade. Se tem uma coisa que a gente não quer para ter saúde no longo prazo, viver bem, a gente não quer inflamação. A gente quer um corpo desinflamado, um corpo onde os fenômenos de reparo estejam alinhados, equilibrados, de modo que a gente consiga ter imunidade sem ter inflamação. Isso é bem complexo, né? Bem louco. Certamente, pessoal, a nossa maior área de exposição ao ambiente externo é o intestino. A gente entra em contato com o ambiente. Olha que coisa importante, eu estava gravando uma aula para o curso hoje falando sobre isso. Importante, olha aqui, ó. A gente entra em contato com o ambiente externo, a partir da pele, a partir da mucosa respiratória e a partir da mucosa intestinal, da boca ao ânus. Só que a pele tem alguma coisa entre 1,5 m e 3 metros quadrados, se tirar toda a pele. O pulmão tem alguma coisa em torno de 100 metros quadrados, os alvéolos esticando tudo. E o intestino pode ter muito mais de 500 metros quadrados de exposição ao ambiente externo. O que está dentro do intestino não está dentro de nós. Se uma coisa está dentro da boca, ela está na rua ainda. Se ela está no esôfago, ela está na rua ainda. Se ela está no duodeno, ela está na rua ainda. O ambiente interno do intestino é o nosso ambiente externo. Só vai estar dentro de nós depois que o intestino digerir e absorver essas coisas, elas passarem para a linfa, para o sangue, e aí ganharem o nosso ambiente metabólico. Então, o que está na rua, o que está no intestino é como se estivesse na rua. E a gente tem, então, 500 metros quadrados de rua dentro de nós, que é o ambiente, a mucosa intestinal. A mucosa intestinal é a maior área de contato do meio externo com o meio interno. Por isso, a natureza, sabiamente, como de fato a natureza nunca erra na biologia, a natureza sabiamente colocou muito do nosso sistema imunológico, talvez mais de 80%, talvez mais de 90% do sistema imunológico, em torno do nosso tubo digestivo. Desde a boca, aqui as amígdalas, as tonsilas palatinas, as adenoides, até o plexo mucoso intestinal, o tecido linfóide associado à mucosa,
placas de Peyer no intestino delgado, o apêndice secal lá no início do intestino grosso, tudo é tecido linfóide que produz anticorpos e células imunológicas para nos proteger da agressão, do ataque do ambiente externo. A gente tem também células imunológicas na derme, células de Langerhans, e a gente tem os pneumócitos, que são também células de defesa no tecido pulmonar. Mas como a área é muito menor, o lugar onde a gente realmente é agredido é o tubo intestinal, é a maior área. E é por isso também, entre outros fatores, que a alimentação é o estímulo ambiental que mais impacta nos desfechos de saúde, justamente porque atua em uma área que é a nossa maior área de exposição ambiental. O que acontece é que o nosso corpo está adaptado para um ambiente que não é o que a gente vive hoje. Nosso corpo está adaptado a uma exposição ambiental X. E o modo como a gente vive hoje, eventualmente, é um ambiente Y, é um outro ambiente, porque a gente troca o dia pela noite, a gente não faz exercício, a gente é muito estressado, a gente não tem contato com a natureza. Então o ambiente externo está muito diferente do que deveria ser, se a gente não procura isso ativamente. Procurar ativamente manejar melhor o estresse, dormir melhor, se expor ao ambiente, ter contato com a natureza, a gente simplesmente abole esses estímulos e entrega estímulos inadequados, então, para o nosso ambiente metabólico. E isso se reflete, se materializa com uma dieta muito ruim. Quando a gente tem uma dieta muito ruim, a gente acaba por impactar de maneira negativamente, fisicamente, no ambiente metabólico, quando bota lá para dentro do intestino coisas chamadas xenobióticos. O que são xenobióticos? São moléculas e substâncias estranhas ao nosso organismo e que não têm uma correlação biológica adequada. Por exemplo de xenobióticos, corantes e conservantes artificiais, sintéticos, por exemplo, óleos vegetais extraídos de sementes, por exemplo, glúten, aveninas, que são antinutrientes, proteínas inflamatórias pouco ou não digeridas por nós. Então, o que a gente fez alterando o ambiente, não tendo contato com a natureza, etc., dormindo mal, não manejando o estresse e colocando para dentro do nosso tubo digestivo pão, bolacha, massa, doce, refrigerante, cerveja, álcool de outras formas, corantes, conservantes, produtos ultraprocessados, farináceos, a gente conseguiu alterar, primeiro, a microbiota intestinal. As bactérias que vivem no nosso intestino e que evoluíram conosco, além de evoluírem com a gente, elas recebem pressão ambiental do mesmo modo que nós, e a principal pressão ambiental que as bactérias que moram no nosso tubo digestivo sofrem é a pressão ambiental. Lembra que a rua é o ambiente, ainda é o nosso ambiente, mas principalmente para os micro-organismos que moram no nosso intestino, o nosso intestino é o ambiente das bactérias e dos micro-organismos que moram lá. A gente consegue impactar negativamente os micro-organismos de todas as formas, mas principalmente pelo que a gente bota lá para dentro do tubo digestivo. Então é como se a gente tivesse animais de estimação, embora isso seja biologicamente errado falar, já que bactérias são procariontes, não são animais, mas a gente coloca lá para dentro alimentos ultraprocessados, xenobióticos, que acabam com o ambiente dos micro-organismos. Então, olha o que o ser humano faz. Olha que troço legal. O ser humano vai na natureza e acaba com a natureza. Tira tudo, polui tudo, quebra tudo. Azuleja tudo, bota asfalto em tudo, troca o dia pela noite, acaba com o ambiente. E aí vai lá no intestino e acaba com o ambiente do intestino também. Bota tudo quanto é comida ruim, xenobióticos lá para dentro. Então termina todo o ambiente, interno e externo. A gente acaba com isso tudo. Quando a gente acaba com o ambiente intestinal, a gente altera a população microbiana que mora lá. Só que a gente depende dessa população microbiana para manter a saúde do nosso próprio intestino. As bactérias que moram no nosso intestino, elas ajudam nos processos digestórios e produzem algumas substâncias como glutamina e butirato que vão nutrir as células do nosso próprio intestino. Se as células do nosso intestino estivessem saudáveis, elas seriam unidas umas nas outras por proteínas chamadas zonulinas,
proteínas numa junção intercelular chamada tight junctions, que faz com que nada passe da rua, do ambiente, do intestino, para dentro da linfa e do sangue. Permeabilidade seletiva, aquilo que a gente aprende lá. Osmose, transporte ativo, difusão simples, difusão facilitada. É lá que acontece, na mucosa intestinal. O que acontece é que se a gente altera o ambiente intestinal de modo a criar um ambiente disbiótico. Agora as bactérias que moram lá não trabalham mais para a gente e não convivem mais de maneira harmoniosa. Agora elas estão brigando entre elas e com a gente. Então a gente altera o ambiente microbiológico, altera o pH e a concentração de íons e altera a resposta inflamatória pela presença de glúten, avenina, oxalatos, fitatos, ácido fítico, etc. A gente cria um ambiente intestinal inflamatório, a gente altera a população microbiana que mora lá dentro e a gente altera o modo como a saúde intestinal é recuperada pela digestão adequada, produção de glutamina, butirato e a formação da zonulina e das tight junctions. O que acontece no final dessa tragédia toda? As células se separam e se cria um espaço entre elas, expondo a membrana basal, que é lipofílica, que pode ser transposta por parede celular de fungo, por bactérias inteiras, por proteínas inteiras, por macromoléculas não digeridas, que agora vão ganhar a linfa, o sangue, a corrente sanguínea, vão chegar no fígado, no baço, no coração, em todos os órgãos, gerando uma resposta inflamatória sistêmica. Além dessa resposta inflamatória sistêmica, produção, portanto, de prostaglandinas, tromboxano, leucotrienos, citocinas inflamatórias, lá na própria mucosa intestinal, onde existe 80 ou 90 das células imunológicas, começa a acontecer uma produção, uma sobreprodução de anticorpos, como o nosso corpo não está preparado para fazer. Esse nível de agressão, por ter um ambiente tão deturpado, o nosso corpo não tem resposta adequada para isso. O nosso corpo tem resposta adequada para tudo, dentro de uma adequação biológica, mas o corpo não está esperando que tu troque o dia pela noite, que tu seja estressado cronicamente, que tu seja gordo, que tu seja sedentário, que tu seja fumante, que tu coma fast food, tome cerveja e refrigerante os dias inteiros. O corpo não está preparado para isso. E quando acontece essa disbiose, inflamação crônica, quebra da barreira intestinal e tu começa a padecer dessa condição chamada leaky gut syndrome, o síndrome do intestino permeável, aí agora tu estás à mercê. O teu corpo não consegue mais te separar da agressão do meio externo e agora tu recebe a agressão diretamente na tua corrente sanguínea e gera uma resposta imunológica por produção de anticorpos e inflamatória por produção de mediadores inflamatórios. Agora acabou a tua saúde. Agora tu não vai conseguir mais saúde e longevidade, porque agora tu não tem mais a seleção de o que está dentro de ti e está fora de ti. Agora o ambiente agressivo externo agora consegue ultrapassar a barreira intestinal e ir para o ambiente metabólico. Essa é disparada a maior causa de doença inflamatória crônica, resposta inflamatória exacerbada e alteração imunológica que pode produzir qualquer doença imunológica, como tireoidite de Hashimoto, artrite reumatoide, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, além das doenças inflamatórias crônicas, como Alzheimer, Parkinson, doenças do colágeno, demência senis, coisas que a gente não precisaria passar se a gente tivesse, olha a beleza da coisa, se a gente tivesse um ambiente externo saudável, não tão poluído, não tão agressivo, onde a gente respeitasse o ciclo circadiano, onde a gente tivesse contato com a natureza, onde a gente tivesse atividade física adequada e um ambiente interno adequado. Quem é que controla o ambiente interno? A rotina alimentar. O que faz com que a rotina alimentar seja adequada? Adequação biológica, processamento mínimo e frequência alimentar baixa. Jesus. Então a resposta daquela pergunta era essa. Tá? A resposta era essa, assim, doutor Marcelo, o que causa inflamação intestinal? Inadequação biológica, exposição a xenobióticos, alteração do ciclo circadiano, exposição ambiental, sedentarismo, obesidade, doença crônica, inflamatória. É isso. Como é que a gente corrige isso? Com adequação biológica. A coisa que mais controla a saúde intestinal e inflamação, a alimentação adequada. Quais são as características de uma alimentação adequada?
elevada, adequação biológica, processamento mínimo, frequência alimentar baixa, presença de boas gorduras, presença de boas proteínas que ofereçam aminoácidos essenciais, ácidos graxos essenciais, a presença de bons carboidratos como vegetais de baixo amido, raízes, tubérculos e frutas de acordo com a tolerância de cada um. Meu Deus, eu falaria isso 30 vezes. Agora é o seguinte, respondi a pergunta, o meu objetivo da mini live era responder a pergunta. Agora eu vou ver aqui o que me colocaram mais aqui de perguntas. Muito bem, pessoal, eu me boto a falar, né? Loucura. Vamos ver aqui. Eu fazia isso tudo ano passado. Karina, recebi a tua mensagem, que sucesso, hein? A gente performa, né, Karina? A gente não emagrece só, a gente performa, é outro padrão. E o fígado no meio disso tudo, a Stael colocou, e o fígado no meio disso tudo. O fígado fica louco, a gente tem células imunológicas também no parênquima hepático, lá no fígado. E realmente essa doença inflamatória crônica gera resistência à insulina no fígado. Perfeita a tua colocação. Essa inflamação crônica já gera resistência à insulina periférica. Com certeza, uma das causas da resistência à insulina é a inflamação crônica, disparado, com certeza. E a resistência à insulina no fígado é uma das causas da síndrome metabólica. Então, gordura no fígado. Tem uma coisa que a gente não leva em consideração e é super importante, que é o seguinte, ó. A gente fala de falência hepática, esteatose hepática, cirrose hepática. Olha que interessante, pessoal. Gravem aqui o que eu vou falar. Grave o que eu vou falar. A gente sempre pensou que o fígado ou funciona 100% ou não funciona. Ou a gente está com 100% do funcionamento do fígado ou ele está com cirrose, esteatose hepática. Não, existe uma gama muito grande de funcionamento do fígado, desde o ótimo até o muito ruim. E certamente a quantidade de carboidrato refinado, a quantidade de óleos vegetais extraídos de semente, a quantidade de álcool e essa toxemia de uma dieta superprocessada certamente mina a capacidade metabólica normal do fígado. Então a gente vem perdendo essa capacidade metabólica do fígado, ela aparece no final como esteatose hepática severa e cirrose hepática. Só que a gente está sofrendo com isso muitos anos antes. Aquele desconforto que diz, não sei se é o meu estômago, eu não estou me sentindo bem, dor de cabeça, come uma coisa mais nutritiva e não consegue digerir bem, não consegue metabolizar. Esse fígado já está sofrendo com inflamação crônica, resistência à insulina, anos antes de ter esteatose hepática e de ter, por exemplo, cirrose. Com certeza, muito bem. O fígado sente, o fígado sofre demais e vai sofrendo ao longo dos anos. A gente não se dá conta disso, mesmo o médico. Eu demorei a me dar conta que existe uma gama assim, de uma reserva funcional do fígado, desde o funcionamento pleno de 100% até a falência do fígado. A gente vai prejudicando esse órgão com uma dieta ruim e vai achando que está tudo bem, mas ele já está perdendo função anos antes. Muito bem, pessoal. Pronto, terminei. Vou só dar oi para todo mundo. Oi, Marcelo, o glúten é uma substância muito prejudicial ao intestino? Não há dúvida disso. O glúten é uma substância muito prejudicial ao intestino. O glúten é um xenobiótico para humanos. Não é um xenobiótico para aves. Aves que têm papada e moela conseguem digerir de uma maneira diferente. Nós somos humanos, onívoros, primatas. A gente não consegue digerir gramíneas da mesma forma que os ruminantes e as aves. O glúten é um xenobiótico para humanos, isso é inquestionável. Algumas pessoas toleram mais, outras toleram menos e umas não toleram, que tem doença celíaca. Agora traz o que eu acabei de te falar sobre o fígado. Tu pode estar com uma meia falência hepática ao longo dos anos, mas não ter cirrose. Por isso tu pode continuar te alimentando como tu tá, porque tu tá mais ou menos, mas não teve cirrose. Isso é o pensamento do glúten. Mas eu posso comer glúten, eu não tenho doença celíaca. Tá, então tu pode ficar meio inflamado a vida inteira, mas pode seguir comendo glúten porque não é celíaco. Por favor, né? Muito bom, muito bem. O glúten não faz parte de uma dieta humana. Nós não consumimos gramíneas, nós somos onívoros, nós somos primatas, nós não somos ruminantes. Muito bem. E eu não tô brigando, tá? Esse é o meu jeito de falar. Tá, eu não tô brabo também, eu tô feliz, tá? É que eu falo assim, quando eu falo com certeza, apaixonado, as pessoas acham que eu tô brabo. Eu não tô brabo, tá? Tô feliz. É que eu falo assim. Seus loucos.
Cetogênica e jejum me livraram dos sintomas da doença autoimune. Com certeza, com certeza. Acompanhamento da topíssima Andrea Bizzi. Certamente. Assim, ó, a gente tem nutricionistas e médicos tops, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, pessoal. O que mais? Deu por hoje? Mini live, né? Mini live é isso. É só para rever os seguidores e bater um papão, bater um papo. Tá, pessoal? Neila Passos. Tá aqui, Neila. Neila, vai dizer que tu não te apavora se eu chegar a me saltar a veia da testa falando de glúten, de aveia, essas coisas assim. Chega a me saltar a veia aqui, Neila. Olha aqui. Jesus. Como retirar o glúten? Essa é uma pergunta fácil. Basta nunca mais comprar glúten. Olha só, não precisa comer mais. Pronto. Como é que a gente retira o glúten? A gente come comida natural de processamento mínimo. Por quê? Porque comida não tem glúten. Bota assim, ó. Olha aqui, ó. Bota aqui os comentários assim, ó. Hashtag comida não tem glúten. Comida não tem glúten. Comida não tem glúten. Tem glúten, não é comida. Hashtag comida não tem glúten. Comida tem aminoácidos essenciais, os não essenciais, ácidos graxos essenciais, os não essenciais, bons carboidratos com boas fibras, vitaminas e minerais. Hashtag comida não tem glúten. Sobrecoxa de frango não tem glúten. Bisteca de porco não tem glúten. Agrião não tem glúten. Batata doce não tem glúten, laranja não tem glúten, peixe não tem glúten, moela não tem glúten, fígado não tem glúten, aspargo não tem glúten, palmito não tem glúten. Que eu posso te dizer? Brócolis não tem glúten, couve-flor não tem glúten, ovo não tem glúten, queijo não tem glúten, laticínios não tem glúten, kefir não tem glúten, iogurte natural integral também não tem glúten. É muito fácil não ter glúten, é difícil ter glúten, porque para ter glúten tem que comer um produto. Tem que, assim, eu gostaria de comer 100 gramas de um produto processado, por favor. Me vê pra mim, sem glúten, sem lactose, sem corante, sem coisa. Perdeu. Não é mais, porque isso é comida. É comida. O que não tem glúten, não tem lactose, não tem corante, não tem conservante, não tem corante caramelo 4. O que é isso? Sobrecoxa. Sobrecoxa de frango. Carne moída. Repolho. Cebola. Ovo. Isso é comida, isso não tem glúten. Hashtag comida não tem glúten. Pronto. Pele da coxa, óleo de coco, gordura pode dar diarreia. A gordura natural dos alimentos pode dar diarreia quando é em excesso em quem não tem vesícula biliar. A função da vesícula biliar é aumentar a capacidade de digestão natural das gorduras. Quando não tem mais vesícula biliar, também não tem problema. É só não comer gordura em excesso, mas ninguém deve comer gordura em excesso. Então tá tudo bem, tá tudo fechado. Sambiqueira é barato, não tem glúten também. Feijão não tem glúten, mas tem lecitinas, fitatos, oxalatos, ácido fítico e outros antinutrientes. As leguminosas, elas entram no limite. Quem está fazendo o curso vai entender lá no 4º módulo. No 3º módulo já vai entender. Leguminosas estão lá no limite entre o que é saudável e não é. A gente pode consumir leguminosas, feijão, lentilha, tudo pode. Vale a pena deixar de molho, vale a pena cozinhar bem para se livrar desses antinutrientes. E aí o que a gente vai conseguir então das leguminosas? Bons aminoácidos? Não, vai conseguir carboidrato. Aminoácidos a gente vai pegar da carne, vai pegar do ovo, tá? A gente quer comer proteína, vai comer carne, vai comer ovo, né? Vai comer miúdos. A gente não vai comer leguminosas para pegar aminoácidos, né? A gente vai comer leguminosas para ter prazer na dieta e vai pegar um pouco mais de carboidrato. Quer comer só carboidrato, não quer se prejudicar, vai comer raízes e frutas também. Hashtag pronto, falei. Deixa eu ver aqui mais. Corante de cochonilha. Eita, que porqueira, é. Com o intestino inflamado, as fibras provocam lesão na mucosa. Isso, olha aqui, ó. Com o intestino inflamado, com o intestino inflamado, a nossa tolerância, mesmo a que a gente já tinha, pode ser perdida. Tá? A gente vê, por exemplo, isso muito com ovo. Ovo é uma comida natural, de processamento mínimo, adequada biologicamente, densamente nutritiva, com uma boa densidade energética, maravilha. Que quando a gente está com o intestino inflamado, pode ser que não tolere bem. Daí a pessoa diz assim, eu não como ovo porque o ovo me faz mal. Não, o que te fez mal é que tu te entupiu de farinha, açúcar, óleo e álcool, tá com o intestino inflamado, agora não consegue comer ovo. Porque o ovo é super denso nutricionalmente. Então a gente tem que curar esse intestino com medidas, que daí é outra live. Com medidas, tudo bem, com abstenção de produtos processados, uma dieta mais onívora, assim, com boas gorduras, mas sem ser muita gordura. A gordura em excesso no intestino inflamado também não é ok. A gordura, assim, o Marcelo faz uma dieta com a presença de gordura, mas não com excesso de gordura já para todo mundo. E quando a gente tem intestino inflamado, que tem a exposição da membrana basal, que eu falei que favorece a entrada dos lipopolissacarídeos, parede celular de fungo, com a gordura isso acontece mais fácil. A gordura carreia toxinas quando a gente tem doença inflamatória. Então, uma saída para doença inflamatória é fazer uma dieta mais seletiva,
uma dieta de exclusão, uma dieta onde a gente tira tudo que nos agride e fica só com o que a gente consegue tolerar bem. Hashtag dieta carnívora. Não falei bem baixinho. Tá. Até a embalagem é perfeita, ovo, isso aí, tá? Então, pessoal, é isso aí. Pessoal, eu vou lá porque a minha mulher tá me esperando. Fiquei de tomar um cafezão com ela. Olha aqui, ó, presta atenção, todo mundo. Hoje, está sendo que dia hoje do mês? Dia 23? 24, 23? Hoje, dia 23, terça-feira. Quarta, não, hoje é terça ou quarta? Quarta? Hoje é quarta? Tá, quarta-feira. Dia 23, quarta-feira. Eu vou comer agora, eu vou chegar em casa, vou jantar agora, comer bastante proteína, ficar saciado, porque agora eu vou fazer um jejum de 48 horas e vou ter uma live com o Felipe do Densa Nutrição na sexta-feira às 19 horas. 48 horas de jejum a partir de aqui, de agora. Eu vou comer agora e só na sexta-feira depois da live. Então vai dar 49 horas. Felipe, eu não sei se tu tá me assistindo aqui, Felipe. Presta atenção, vamos jantar agora e nos vimos de novo, vamos alimentar os stories com a nossa história desse jejum agora. Sexta-feira, 19 horas, no Instagram do Felipe Densa Nutrição, uma live sobre jejum prolongado, a experiência pessoal, profissional de um nutricionista, de um médico, de humanos que praticam dieta natural de processamento mínimo, com frequência alimentar baixa, comportamento estoico e tudo que tem direito para uma live top. Pronto, terminei e vou me embora jantar com a minha mulher. Um abraço, beijo, fui.